Então vamos lá, Platão. Estou fazendo uma série de vídeos tentando ser o mais enxuto possível, né? Falei aí, comecei já falando dos pré-socráticos, agora falei dos pré-socráticos, agora de Sócrates, né? Em vídeo anterior, agora dá uma dimensão um pouquinho do Platão. O Platão é um discípulo de Sócrates, né? Ah, o, o, o Platão vai dar mais consistência. O Platão, se o Sócrates não escreveu nada, o Platão escreveu muito. E com muitas fases, né? Os historiadores das ideias colocam o Platão como tendo vários momentos na sua produção. Mas é um pensador crucial, que o pensamento dele se desdobra até hoje, né? Passa pelo cristianismo, passa por toda a filosofia ocidental. O Platão, então, vai ter fases, a fase mais socrática, né, que ele vai fazer uma a fase mais, por exemplo, mais apologética, apologia do Sócrates, por exemplo, está na primeira fase. Depois uma fase intermediária, que são livros bastante conhecidos dele, o Banquete, por exemplo, né, que é uma belíssima obra, onde ele coloca lá os autores para dialogar, né, no mesmo Banquete de Sócrates, Aristóteles, etc., diálogos profundos, Meno, República. E na fase mais densa dele, né, mais estruturada, que é lá no fim, que ele está em busca de uma verdade mesmo, chegar à verdade, que obras como As Leis, né? Então, assim como Sócrates, o Platão também está pensando na boa vida, na vida boa, ou seja, na possibilidade de alcançar o conhecimento. Nós precisamos nos esforçar para alcançar o conhecimento. Aqui está a epistemologia, né? Ou seja, teoria do conhecimento do Platão, a possibilidade de chegar a uma verdade. Então, nessa mesma sensação de decadência que ele percebe existente na Grécia Antiga, sofismo, sofismo de muitos, né? Aí você não tem um parâmetro. Sofistas, desculpe fazer um parênteses aqui, desculpe assim, mas como você vai para tribunais de justiça, hoje se fala muito de uma crise do judiciário, mas por exemplo, você, em determinado momento se toma uma medida, A é A, dali 2 anos, 1 ano, não é o A, é o B, virtude, favorecimento político de um ou outro. Então isso vai gerando uma sensação de decadência, de crise institucional. É o que existe em Atenas, né? Se tudo vale, eu posso defender qualquer ideia, não tem certo e errado, você desequilibra inclusive a balança da justiça. Tudo é justificável ou injustificável dependendo de quem, como você argumenta e como você consegue. Não tem um parâmetro, né? Então, precisa ter um parâmetro. O esforço todo do Platão é esse, é chegar a uma verdade. Vocês conhecem muito bem, né? Muitos já ouviram falar a questão chamada lá do mito da caverna. O que é isso, né? Lembra na República, ele parte conta a história de que as pessoas estão acorrentadas para o fundo da caverna, olhando as imagens para o fundo, e atrás delas, entre o fogo, né, que dá claridade, e elas passam os objetos, passa um vaso refletido no fundo da caverna. As pessoas chamam de vaso a sombra, mas não o objeto em si. E até que alguém consegue se desamarrar e sair para fora. E vai ver que lá fora tem um mundo de claridade, tem a luz. Isso a princípio dói o olho, né, dá um mal-estar, mas ele fala: o mundo não é aquilo que eu estava achando que fosse, que a minha sensibilidade, o mundo sensível estava me dando. É outra coisa. Aí ele tenta voltar e falar para os outros falam: mas você está maluco, você para de falar, é bobagem. Então, aí tem uma analogia com a busca do conhecimento. Você precisa sair dessa escuridão da caverna e chegar a esse mundo da verdade, que só existe não nos sentidos, porque os sentidos nos enganam, não são nos 5 sentidos, né? Não é no olhar, no gosto. Quantas vezes os nossos gostos alimentar mudam ao longo da nossa vida. O que eu acho gostoso hoje, amanhã já não acho tão bom.
né? E então ele vai fazendo essa distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, o mundo das ideias, das formas, que é preciso você fazer esse esforço para se chegar. Esse é o verdadeiro mundo, você só atinge pela razão, pelo intelecto, e não pelos sentidos. A ideia, por exemplo, de uma figura geométrica perfeita, você se encontra no mundo dos sentidos. Então ele usa essa alegoria aí no mundo do mundo das ideias, né? Porque na realidade ele tem uma tese interessante de que a alma imortal, ou seja, existe o mundo dos vivos e o mundo das almas, que de repente encarnariam as pessoas, e naquele outro mundo é que se tem todo o conhecimento, que se tinha todo o conhecimento. Então, o processo de conhecimento é quando essa alma encarna o corpo, haver um esquecimento de tudo. E o esforço caberia relembrar, fazer todo um exercício para se chegar novamente a esse conhecimento. Às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas assim, quando estão querendo entender algo, lendo bastante, estudantes, né? Estudantes, mais ou menos, estão lá tentando entender uma equação matemática ou um ponto de filosofia. Aí lê, estuda, aí de repente fala: agora eu entendi, né? Entendi esse ponto. Agora sim, eu estou sabendo isso. É uma sensação de que parece que a gente já conhecia aquilo, lembrou, né? É essa ideia platônica. Estava lá dentro, interiormente, adormecido, e esse esforço, né, que te fez então conhecer. Então, a questão aí é até importante, né, como consequência política disso, porque como eu estou dizendo, reafirmando em todos esses vídeos da filosofia antiga, o espaço público era o mais importante. A organização da cidade era fundamental. A liberdade para um grego antigo era toda a política está funcionando da melhor coisa. Política entendido nessa coisa da cidade, né? Da politeia. O Aristóteles depois vai dizer, a gente vai falar que o ser humano é um ser gregário. Ele foi feito para viver em sociedade. Né? Isso é o que está em potência no ser humano, né? Em ato potência, é viver em sociedade, então é preciso fazer a menor ordenação, inclusive das cidades. Não é à toa que ele pensa as melhores formas de governo. Isso também já está aqui no Platão. O Platão já tem aqui uma sugestão, né? O que o Platão está dizendo? Então a gente precisa, indo na linha do Sócrates, porque é importante conhecer a si mesmo, né? Saber a verdade, e que o que o Platão vai concluindo? Que cada um tem certa essência diferente, né? E que alguns vão chegar a esse conhecimento mais apurado da realidade, e é justamente a esses que vão chegar a um conhecimento mais apurado da realidade, que vão ter feito todo esse esforço de sair da caverna, é que deveria ser destinado o governo da cidade. O destino da cidade deveria estar na mão dessas pessoas. Aí tem até um componente elitista. Compreensível, porque afinal de contas foi a igualdade plena, a ideia de isonomia que existia na democracia grega, que todos participavam igualmente, que condenou Sócrates. Foi a vontade da maioria que levou à morte do Sócrates. Então, Platão já via os percalços que isso poderia causar, né? Se não era necessário alguém com uma visão mais prudente, né? Uma visão mais conhecedora de tomar as decisões mais importantes. Então, tudo isso pensando para o benefício da cidade, benefício público, não é? A pessoa virtuosa também ela está relacionada à possibilidade de uma cidade mais virtuosa. Então é preciso extrair de cada um o melhor de si. Bom,
vamos lá, não vou aprofundar muito, mas, por exemplo, quando eu falo assim, que eu, voltando um pouquinho, essa coisa, né, que se fala muito, fala do Platão na ideia, assim, isso é amor platônico, né, quando se fala do Platão, fala do amor platônico, mas, na verdade, o que ele está querendo dizer? Quando você pega o amor, é que existem formas sensíveis do amor, mais concreto, etc. Mas como você vai elaborando o conhecimento e chegando ao conceito, tem formas mais abstratas que são até superiores. Então, o amor, assim, amor de namorar, né? Só que eu vou. O amor está relacionado à beleza, em relação com as pessoas belas, mas de repente você vê que as belezas muito se parecem e isso não acrescenta muito, então você vai estabelecendo outras formas até chegar a formas mais verdadeiras. O amor-caridade, por exemplo, que é uma que está mais numa abstração de você pensar o benefício daquilo a partir de uma ideia, né? E que é superior ao sentido carnal apenas. É algo muito mais elevado. Então, é um pouco nesse sentido. É, então, no Platão, por exemplo, tem as três partes da alma, que isso se usa também muito contemporaneamente. Isso é trabalhado até em sentido religioso e até na vida, uma vida virtuosa de autoajuda, que é o seguinte, assim, você tem a nossa alma, ela está dividida, ela tem funções diferentes. Então você tem a alma racional, né, que é o logikton em, em grego, que é a que está na cabeça. Na cabeça, localizada na cabeça, a parte mais nobre, responsável pela razão, pelo pensamento, e, e associa, né, assim, sua virtude à sabedoria. Você tem a alma irascível, que está localizada no peito. É isso que nos dá o sentimento de coragem, por exemplo, né? Honra, indignação justa, dá dor no peito de ver essa injustiça sendo cometida. E nós temos a alma concupiscível, né? Que é essa coisa mais baseada, tá no ventre, né? Mais responsável pelos desejos, pelo apetite. Mas assim, para que tudo funcione bem, isso tem que estar equilibrado. Isso tem que estar relacionado à razão. Você se deixar levar pela alma concupiscível, pelos prazeres de comer, por exemplo, e isso não vai dar certo. Isso vai gerar problemas, inclusive físicos, né? Então, essa ideia, a filosofia, então parte de uma visão de uma realidade superior dessa alma, do estabelecimento das virtudes. Mas isso tudo fazendo conexão, porque esse é um pressuposto grego e eu sempre reafirmo isso, com a cidade, a organização da politeia, né? Política da cidade, da comunidade. Então você acaba recorrendo a essa ideia e aí a gente pode dizer que no Platão, o platonismo, poderemos aqui falar, até pegar, tem vários textos, República, né, que é onde está lá, na Loja da Caverna, é um texto fabuloso, mas aqui, qual é a contribuição do Platão? Eu sugiro que leio, né, que é só uma pílula, né, incentivar, muito mais que isso, muitos outros aspectos a dizer, mas no platonismo você tem então ali já em germe uma teoria do conhecimento, possibilidade de alcançarmos o conhecimento, né? Isso que chamamos epistemologia, que já está ali no Platão. A questão da boa vida, né? A vida boa, da ética. Quando você fala em ética, isso está muito adensado a ideia, a proposição, isso que eu falei, né? Quais as melhores ações, como agir, que é a justiça, depois o Aristóteles vai trabalhar muito com a justiça, mas já está no Platão, que nós não somos todos a isonomia, ele questiona muito essa isonomia da cidade, né? Não somos todos iguais em funções, em talentos, né? Então,
para o bom funcionamento da cidade, é preciso que cada um exerça o que é melhor de si. Alguns, qual é a melhor sociedade? É a sociedade em que aqueles que tenham mais talentos para cozinhar, cozinhem. Aqueles que têm mais força física, ímpeto, né, façam a defesa da cidade. Você não pode alterar, não é que tudo é bom para todos. Isso não se coaduna com o pensamento grego antigo, né? Que tem funções diferenciadas, assim como muitos poucos vão chegar a um sentido de conhecimento pleno, filósofo, é por isso que eles acabariam a governar. Então, é a adequação da condução do Estado a essa vida, né? E também pensa sobre as estruturas mais básicas da realidade, que é assim, a metafísica, ou seja, aquilo que está além da física, física daqueles anteriores que vieram, que olham para a natureza, né? Vai além dessa questão. Então, tudo isso já está em Platão, e o Platão, então, vai ser um pensador fundamental para a filosofia, desdobramento depois da filosofia, mas eu volto posteriormente falando de Aristóteles, outros autores e retomando muitas linhas de pensamento do Platão. Obrigado pela atenção, abraço.